Diz assim: chegaram a Betsaida. Marcos 8:22. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Esse texto aqui, essa passagem bíblica, esse fato, essa narrativa histórica, tem algumas curiosidades que precisam nos chamar a atenção, porque além de ser algumas curiosidades, elas são revelações. São verdades espirituais que são importantes para a minha vida e para a sua. Primeiramente, eu queria fazer algumas perguntas junto com você, questionar, fazer algumas perguntas, algumas situações curiosas desse texto. A primeira delas é que eles queriam que Jesus tocasse no homem. Eles pediam a Jesus e insistiam que Jesus tocasse no homem. E o Senhor Jesus pega o homem pela mão e o leva para fora da aldeia. Pergunto eu a você: o Senhor Jesus tinha poder para curar esse homem dentro da aldeia? Tinha. Ele tinha autoridade espiritual para curar esse homem dentro da aldeia? Tinha. Mas não curou. Ele o puxou pela mão e o conduziu e o levou para fora da aldeia. A segunda pergunta que eu faço a você é: que necessidade há para o Senhor Jesus cuspir nos olhos desse cego? Ele poderia apenas ter colocado as mãos, impor as mãos ou liberado uma palavra. Não havia necessidade de cuspir nos olhos do cego. Não existia essa necessidade. Por que ele fez isso? Se a sua autoridade, o seu poder era suficiente para curá-lo apenas com uma palavra. Bartimeu foi assim. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Quero ver, então veja. E Bartimeu foi curado. Então, por que essa necessidade? A outra questão é relacionada à ordem que ele dá para o cego, que não é mais cego, e dizendo o seguinte: agora você está curado. Não, tem uma outra questão também, que é: você vê alguma coisa? Ele diz: eu vejo as pessoas como árvores que andam. Eu vejo as pessoas como árvores que andam. Quer dizer, ele não foi curado imediatamente. Ele não foi curado na primeira tentativa. Há um processo aqui. Depois Jesus coloca de novo as mãos sobre ele, olha firmemente ali e a visão dele volta a estabelecer. Então, é uma curiosidade também. Por que não foi curado logo? Precisou de 2 tentativas. E, em último lugar, é a ordem que o Senhor Jesus dá para ele não voltar para a aldeia. Vá para casa. E ele dá uma ordem literal: não entres na aldeia. Essa ordem ela é literal: não entres na aldeia. Está aqui. É literal. Na sua Bíblia também você vai encontrar. Então eu pergunto a você: não são curiosidades que a gente precisa pensar e precisa pedir a Deus para nos revelar o que existe por trás das entrelinhas? Em primeiro lugar, é essa coisa da gente querer que Deus faça as coisas do jeito da gente. Essa coisa da gente achar que a fé da gente serve para colocar um cabresto em Deus. Que a fé da gente faz de Deus uma marionete
que se move de acordo com o nosso querer, um Deus que se move de acordo com a nossa vontade. Às vezes eu vejo alguns profetas, às vezes eu vejo alguns pregadores, alguns pastores, que parecem que eles são patrões de Deus. São patrões de Deus, eles mandam em Deus. E eles dizem assim, Deus vai ter que fazer. Deus vai ter que fazer, Deus vai ter que fazer. Deus vai ter que fazer. Eu tenho fé e Deus vai ter que fazer. É como se a fé colocasse um cabresto em Deus. E isso é de uma grosseria, de uma falta de conhecimento e discernimento, de uma falta de intimidade com Deus. Ele não conhece a Deus. Quem age dessa forma, e você olha para uma pessoa assim, acha que essa pessoa tem autoridade espiritual, não tem. Ele tem arrogância. Arrogância é uma coisa. Teatro é uma coisa. Autoridade espiritual é outra coisa completamente diferente. Porque Deus não se deixa escarnecer. Não se manipula poder. Você lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? E ele diz assim, ordena que estas pedras se transformem em pães. O inimigo estava dizendo, manipula o poder. Joga-te de cima desse precipício. Ele vai dar ordem aos anjos. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo estava tentando o Senhor Jesus para manipular o poder de Deus conforme os seus caprichos, suas necessidades urgentes, suas prioridades urgentes. E o Senhor Jesus, em primeiro lugar, estava ensinando que Deus é soberano. Que não é Deus que tem que se submeter à minha vontade, sou eu que tenho que me submeter à vontade de Deus. Que a sua vontade sempre vai prevalecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando um profeta, quando um pastor, quando um pregador, quando uma mulher de oração, quando uma mulher de Deus, quando um homem de Deus alinha o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração do rei Davi estava alinhado com o coração de Deus. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus alinha o seu coração com o coração de Deus, as coisas acontecem. Quando ele profetiza aquilo que Deus mandou ele falar, as coisas acontecem. Quando ele revela de verdade aquilo que foi por Deus revelado para ele, as coisas acontecem. Agora não adianta os homens querer colocar um cabresto em Deus, porque tem fé, eu tenho fé, e a minha fé coloca um cabresto. Não, Deus é soberano. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o que eu acho, é o que ele determina. Não é ele que tem que se submeter a mim, sou eu que preciso me submeter a ele. Quando eu vejo assim, toca nele, Jesus, os caras estão dizendo assim, faz do jeito que a gente está mandando que dá certo. Não é do jeito que você, não é do seu jeito, tá? Aprenda isso. Se você não aprender isso, você vai sofrer muito. Se você não aprender isso, você vai atrasar muito o que Deus quer fazer na sua vida. Se você não aprender isso, você vai se precipitar muito, vai meter os pés pelas mãos e se você teimar, isso vai te levar por um caminho de frustração e decepção. Entenda! Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é no teu tempo, não é no tempo que você determina, é no tempo de Deus. Eu vejo pessoas no final do ano, Israel e Breno, dizendo assim, eu vou dar até o dia 31 para Deus fazer. Eu vou dar até o dia 31 para Deus trazer o meu marido de volta. Eu vou dar até o dia 31 para Deus abrir essa porta. Se Deus não fizer até o dia 31, eu não sirvo mais a Ele. Meu Deus, é problema seu. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Não coloque, não determine assim algo que Deus não determinou. Não estabeleça uma data, uma hora que Deus não estabeleceu. Isso é errado. Isso é errado, não é do seu jeito, não é na sua hora, não é como você quer, não é como você pensa que vai acontecer, não, é do jeito de Deus. Um sujeito chamado Naamã, um general da Síria, um homem que era o braço forte do rei da Síria, esse homem que era um homem de guerra, um grande líder, um grande influenciador, um grande exemplo para os seus comandados,
Naamã estava morrendo. Naamã estava leproso. E ele estava sendo consumido pela lepra. E para os seus homens, com toda aquela indumentária, aquela armadura, os homens olhavam para Naamã e diziam assim: eu quero ser como ele é. Eu quero ser forte como ele é. Eu quero ter a autoridade que ele tem. Eu quero ter a coragem que ele tem. Eles se espelhavam, eles se inspiravam naquele general. Mas aquele homem, quando chegava em casa, ele rugia de dor. Ele gritava de dor. Era um desespero, era uma aflição, era um choro, era um pranto. Ele gritava e dizia: eu estou morrendo. A minha carne está apodrecendo. Eu estou me decompondo. Os meus pedaços estão caindo no chão. Eu estou me acabando. Eu estou morrendo. Quando ele tirava aquela armadura, a podridão aparecia. Era Naamã. Então uma menina que tinha sido levada como escrava, uma menina que tinha tudo para ser alguém revoltada e para se alegrar com o sofrimento de Naamã e dizer assim: eu quero que ele se lasque, eu quero que ele morra, ele me arrancou da minha família, o meu povo foi destruído pelo povo dele. Aquela menina está lá como escrava servindo a esposa de Naamã. E ela olha e diz assim: tão bom que o meu Senhor se colocasse diante do profeta de Israel, ele será curado. Se ele se colocar diante do profeta de Israel, ele será curado. E essa palavra chegou aos ouvidos de Naamã. Você vê como é importante ligar para alguém. Você vê como é importante avisar para alguém. A palavra chega nos ouvidos. Aquilo gera uma esperança, a pessoa vem. Ela vem. Então aquela palavra gerou esperança no coração de Naamã. E ele disse: eu vou a Israel. Falou com o rei deu cartas para ele. Ele levou presentes e fez uma caravana de mantimentos, de presentes, de especiarias, trazendo ouro, prata, trouxe tudo. E ele veio a Israel. E ele disse: o rei mandou uma carta dizendo: olha, eu estou te mandando meu general, meu servo Naamã, para que tu cures ele da lepra. E o rei de Israel rasgou suas vestes: eu sou Deus, posso eu matar ou morrer, curar? Eu sou Deus. E rasgou as vestes, chorou. E o profeta soube, e o profeta diz: manda ele vir a mim, para ele saber que há Deus em Israel. Manda ele vir a mim. E Naamã foi. E Naamã foi. E aí o profeta mandou Jazi, o seu servo. Naamã chegou na porta da casa do profeta, e o profeta nem sequer saiu para recebê-lo, para bajular, para paparicar Naamã, para fazer média. As pessoas gostam muito disso, né? De serem bajuladas, paparicadas, mimadas, gostam de uma média. Eu quero atenção, quer ser mimado, quer ser paparicado, e você não precisa disso, né? Um dia você vai entender que você não precisa disso. Um dia você vai entender isso. E aí o profeta não saiu para fazer média, disse só: Jazi, diz a ele lá que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E quando Jazi foi lá e deu recado, Naamã ficou enfurecido. Ele ficou enfurecido, presta atenção. Ele ficou revoltado, irado. Achou uma falta de consideração. Eu vim de tão longe, trouxe presentes. Fui enviado pelo rei da Síria. E esse profeta nem sequer me recebe, nem sequer sai de casa para me receber. E me trata dessa forma. E ele volta para casa com sangue nos olhos. Ele está ali nervoso, estressado, mergulhar 7 vezes no Jordão. As águas sujas do Jordão. Abaná e Fafá são rios de Damasco com as águas mais limpas. Eu vou mergulhar nas águas do Jordão. E ele estava enfurecido, ele já estava indo embora leproso, ele já estava indo embora doente. Ele criou um cenário, ele criou toda uma expectativa, ele achou que seria conforme ele tinha planejado, e nada do que ele tinha planejado aconteceu, nada do que ele esperava aconteceu, foi tudo diferente. E de repente alguém diz: meu pai,
pai, você já chegou até aqui, meu pai. Você está morrendo, você está doente. Ele não te pediu nada demais, meu pai. Se ele tivesse te pedido algo difícil, tu teria feito. Ele só pediu para mergulhar. Deixa de orgulho, deixa de bobagem. Vai lá, mergulha 7 vezes. Não são 6,5, não são 5 vezes, não são 4 vezes. A gente tem que começar e terminar. A gente tem que ir até o fim. São 7 vezes. E Naamã foi. E ele mergulhou 7 vezes. E quando ele ressurgiu do último mergulho, a sua pele estava como a pele de um bebê. Ele estava completamente curado. Ele pensou que ia ser do jeito dele, e foi do jeito de Deus. Deus é soberano. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei como. Eu sei que Deus vai fazer. Eu não quero determinar nem dia, nem hora e nem data para você, em nome de Jesus. Eu não sou arrogante a esse ponto de querer dizer vai ser sexta-feira tal hora. Não, Deus sabe todas as coisas. Eu quero dizer que Deus vai fazer, que Deus vai operar de uma maneira inesperada. Deus vai surpreender você, mas se prepare, porque tem algo grande para acontecer na sua vida, e pode acontecer a qualquer momento, e vem da parte de Deus. Creia, abra sua boca e creia. Não é na sua hora, não é no seu tempo, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Recebe essa palavra. Voltando para Betsaida. Esse foi o primeiro ponto. A primeira curiosidade. Toca nele, Jesus. Jesus, não vou tocar nele. Jesus pegou pelo braço e levou para fora da cidade. E aí, eu tenho algo para dizer para você. Eu separei aqui algumas lições, alguns conselhos, algumas verdades espirituais. São coisas que Deus tem me ensinado a fazer que Deus tem me ensinado no decorrer da vida. Eu falo de si que são conselhos práticos, são verdades espirituais. Jesus o pega pela mão e o conduz, sabe, o Breno? Eu pergunto a você, ao Israel, e pergunto a você, meu telespectador, você que está me assistindo agora, você que está me acompanhando pelo meu canal do YouTube, você que está ouvindo pelo aplicativo da rádio. Se esse cego bota um boneco, como diz aqui no Ceará, se ele bota um boneco, quando Jesus pega ele pelo braço e o leva para fora da aldeia, se esse cego, que é cego, diz assim, eu não vou não, para quê? Não, se quiser me curar, me cure aqui.